Bom dia! Hoje é dia de eleições gerais no Brasil, quando vamos escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. Não é, Sara? Isso mesmo, Maturana. E numa parceria inédita, a TV Senado e a TV Câmara se unem para reportagens, entrevistas e programas especiais. Também vamos fazer um giro pelo país com informações das TVs Assembleias e das TVs das câmaras municipais. Tudo ao vivo, até depois dos resultados oficiais da Justiça Eleitoral. Tudo para informar melhor você sobre esse dia tão importante para a democracia e para o país. É agora. Acompanhe com a gente. As eleições de hoje vão acontecer de maneira segura, transparente e confiável. A garantia foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, durante um pronunciamento em rádio e televisão na noite de sábado. Pois é, Maturana, e nesse pronunciamento, o presidente do TSE lembrou que o Brasil é a única democracia do mundo que divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Tudo graças à tecnologia avançada, confiável e auditável das nossas urnas eletrônicas. Então, Sara, vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral, falar com a repórter Cassiana Tormin, que está acompanhando esses primeiros momentos da eleição. Bom dia, Cassiana. Quais as primeiras informações de hoje? Bom dia. Eu estou aqui no TSE e aqui os trabalhos começaram em clima de tranquilidade. Lembrando que hoje a votação vai até às 5 horas da tarde em todo o Brasil e pela primeira vez todos os estados seguirão o fuso horário de Brasília, capital federal. Isso significa que os eleitores do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte do Pará tiveram a votação iniciada 1 hora antes. No caso do Acre, a votação começou 2 horas mais cedo. E em Fernando de Noronha, a votação começou 1 hora mais tarde do horário habitual. Essa regra não vale para os eleitores, os brasileiros que moram no exterior. Alguns brasileiros que moram em outros países já começaram a votar no dia de ontem para presidente da República. E esse ano são 5 votos que o eleitor vai fazer. O primeiro voto é para deputado federal, depois deputado estadual ou distrital, senador, governador e, por último, presidente da República. E quando o eleitor digitar o número do candidato, a tela da urna eletrônica vai mostrar a foto, o nome, o número e o partido da coligação daquele candidato, para dar tempo de o eleitor conferir e, se tiver tudo certo, apertar a tecla verde, confirma. Lembrando que esse ano o Brasil tem um número recorde de eleitores aptos para votar. 156.405.000 eleitores que podem aí comparecer às urnas. Isso representa um aumento de 6,21% em relação ao número de eleitores das eleições de 2018. Eu volto com vocês aí no estúdio, continuo aqui e volto com mais informações a qualquer momento ao vivo do TSE. Muito obrigado, Cassiana. É isso mesmo. Pode nos chamar se aparecer novas informações durante o jornal. Maturana, é importante que o eleitor tenha informações confiáveis, sobre o processo eleitoral. Desde informações básicas, como o local de votação, como usar a urna eletrônica na hora de digitar o voto, Isso mesmo, Sara. Vídeos do próprio Tribunal Superior Eleitoral que estão na internet ajudam a tirar as dúvidas. Ao pesquisar na internet como votar ou como usar a urna eletrônica, o eleitor deve encontrar explicações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral sobre os endereços dos locais de votação, os horários e os documentos exigidos. Uma dúvida comum é a ordem dos candidatos na votação. E a dica é levar um papelzinho com os números dos candidatos que você escolheu já na ordem em que vão aparecer na urna. Bem simples, né? A eleição está chegando. Vote consciente. Outra dúvida comum é como usar a urna eletrônica. O TSE disponibilizou na internet um simulador da urna eletrônica, no qual é possível treinar a votação para todos os cargos em disputa nas eleições gerais deste ano. Na urna,
amanhã o seu voto estará validado. Também na internet, o eleitor pode encontrar o Guia do Voto Consciente, elaborado pelo TSE, com informações sobre as funções de cada um dos cargos e as regras das eleições, como financiamento de campanhas, além do lembrete de que vender o voto é crime e alertas sobre o cuidado com a veracidade das informações. É dever da sociedade como um todo promover a legitimidade do processo eleitoral através do combate à desinformação e às fake news. A pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser. Muitas vezes não se sabe qual foi o fator da sua tomada de decisão. O ideal é que a gente faça nossas escolhas baseadas em nossas convicções. E essas convicções, elas devem escolher aquele que a gente acha mais preparado. Maturana, e agora a gente vai começar o nosso giro aí pelo país. Vamos começar com Goiás, que representa o Centro-Oeste. Quem fala com a gente é a Monalisa Carneiro, que está lá preparada, que é da TV Alego. Olá, Monalisa, bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no Colégio Marista, em Goiânia. O movimento aqui começou cedo. Antes das 8 horas da manhã, já tinha fila do lado de fora para o pessoal votar. Aqui tem muitos eleitores, são 12 sessões eleitorais, mas o fluxo está bem rápido. As pessoas chegam, logo votam e já vão embora. Eu trouxe aqui algumas informações também aqui de Goiás. Goiás é o 12º maior colégio eleitoral do Brasil. Esse ano vamos ter aproximadamente 4,8 milhões de eleitores. Aumentamos um pouco nas últimas eleições gerais para presidente, nós tínhamos 4,45 milhões, ou seja, um acréscimo de mais ou menos 420 mil eleitores aptos a votar nessas eleições aqui em Goiás. Monalisa Carneiro, da TV Alego, nas eleições 2022. Muito obrigada, Monalisa, e bom trabalho para vocês aí. Sara, você já decorou os números de todos os candidatos em que você vai votar? Olha, Maturana, são muitos, né? Eu já fiz a minha colinha, tá ali na bolsa, daqui a pouco eu vou lá. E você aí em casa, prefere levar os números anotados para não se confundir? Vamos conferir agora o que pode e o que não pode levar para a sessão eleitoral. No momento da votação, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho ou de habilitação. Você também deve levar o título de eleitor. Se preferir, baixe e instale no celular o aplicativo e-Título. Importante lembrar que certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. E o que não levar? O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso de celulares na cabine de votação. Também não será permitido votar com máquina fotográfica, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer outra ferramenta que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo desligados. Esses objetos devem ser entregues aos mesários enquanto o eleitor estiver votando, e quem se recusar não vai poder exercer o direito do voto. Mas para facilitar a vida do eleitor que não vai ter os números do candidato no celular, o TSE criou a cola eleitoral virtual. Você pode anotar no site os números dos candidatos na ordem exata em que vai votar, imprimir e levar para a cabine de votação. Para acessar, é só digitar na internet TSE Cola Eleitoral. Outra ferramenta criada pelo TSE foi uma urna virtual para o eleitor treinar o voto, exatamente como vai fazer na hora da eleição. Quer testar? Digite na internet TSE Simulador e confira para ver se está votando certo. Fazer live mício, declarar voto pelo feed do Instagram. Olha, Maturana, é preciso tomar cuidado, né? Porque tem muita postura que pode ser considerada, sim, crime eleitoral. O TSE este ano regulamentou o assunto e estabeleceu regras, aí para as campanhas nas redes sociais. Também fechou parcerias com as principais plataformas. E olha só que legal, hoje de manhã eu recebi essa mensagem aqui diretamente do WhatsApp do TSE. Por lá, é possível tirar dúvidas, verificar notícias falsas e enviar denúncias sobre crimes eleitorais. O número está aí na tela, é só mandar um oi.
Lembrando que o WhatsApp hoje é a maior rede social do Brasil, com 165 milhões de usuários. Quem também fechou parceria com o TSE foi a Google, que lançou recurso com informações oficiais sobre as eleições. Então, por exemplo, se você for aí no buscador do seu celular e digitar como votar, aparece uma página especial com explicações oficiais do próprio TSE, como horário, local de votação e que documentos você vai levar na hora de votar. É isso, Sara. Ferramentas úteis, mas que é preciso tomar cuidado para usar, não é isso? Exatamente. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Mas o que acontece se você não votar nem justificar a ausência depois? Pode receber multa ou perder alguns direitos. Confira. No Brasil, o voto é obrigatório para todas as pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. Jovens de 16 a 18 anos, maiores de 70 e analfabetos podem votar, mas não são obrigados. O jovem com 15 anos que completar 16 até a data do primeiro turno da eleição pode se alistar e votar. E o que acontece com quem deveria votar obrigatoriamente, mas não justificou nem apareceu para votar? Ele terá até 60 dias após as eleições para efetuar sua justificativa. Quem é obrigatória a votação e não está no dia da eleição no seu município de origem, tem que justificar a ausência às urnas em até 60 dias ou no próprio dia da votação, indo a qualquer sessão eleitoral ou pelo aplicativo e-título, que aí, a partir dessa ida ao local de votação no dia da votação ou a utilização do aplicativo e-título, você já consegue comprovar que está fora do seu município e, passados os outros 60 dias, e aí você tem que ir ao cartório eleitoral onde você é eleitor e apresentar uma documentação, ou também pode fazer pela internet, acessando o sistema Justifica, também juntando documentação dos motivos que fizeram com que você não comparecesse ao dia da votação. Esgotado esse prazo, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral para regularizar suas pendências. O juiz eleitoral decidirá o valor da multa. Caso não vote e não pague a multa, o eleitor não poderá inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública ou ser empossado neles, receber vencimentos de função ou emprego público, autárquico, bem como fundações governamentais, participar de concorrência pública, obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. O eleitor que por 3 turnos consecutivos não votar, nem justificar ou pagar a multa correspondente, terá o título eleitoral cancelado. Regularizando sua situação eleitoral, aquele que não votou nas últimas eleições poderá votar nas próximas. E, finalmente, outro ponto importante. Mesmo que o eleitor não vote no primeiro turno, ele poderá votar no segundo turno das mesmas eleições. E agora é a hora de a gente visitar o Nordeste, Sara, para saber como está o início da eleição no Ceará. Vamos conversar com a repórter Aline Cavalcante, da TV Assembleia. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sara. É isso mesmo, eu estou aqui na sede do Poder Legislativo Estadual, no anexo 2 da Assembleia Legislativa do Ceará, que é um dos locais de votação aqui da capital. Por aqui votam mais de 4 mil eleitores, distribuídos em 12 sessões eleitorais. O movimento até há uns 10 minutos atrás estava tranquilo. Agora as filas estão começando a se formar, mas tudo organizado, tudo calmo, o eleitor está tranquilo, manifestando o seu voto apenas através das roupas, alguns vêm enrolados em bandeiras, mas o movimento está relativamente tranquilo por aqui. O Ceará é o maior 8º colégio eleitoral do país, com quase 7 milhões de eleitores. Aqui foram montadas mais de 24 mil sessões. A maioria está localizada aqui em Fortaleza. Né? São 1.800.000 eleitores aptos a votar aqui. Aqui no Ceará foram 912 candidaturas aptas, né? 6 candidatos estão disputando a vaga do governador do estado e 517 a deputado estadual.
A disputa segue acirrada por aqui. A última pesquisa divulgada, a pesquisa IPESP e o Povo, a pesquisa de véspera, mostrou que o candidato do Partido dos Trabalhadores tem 39% das intenções de voto, o candidato Capitão Wagner do União Brasil tem 37% e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, tem 23% das intenções de voto. Os custos totais das eleições 2022 aqui no Ceará são estimados em R$24.745.000. São mais de 130 mil pessoas envolvidas na eleição, trabalhando para que tudo dê certo, para que tudo funcione da forma mais organizada possível, entre juízes eleitorais, servidores, mesários e policiais. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas aqui no estado estão proibidas, desde a meia-noite até às 6 horas da noite. E é bom lembrar para o eleitor que ele não pode entrar na cabine de votação com o celular. E o que já aconteceu por aqui é que muita gente tem esquecido o celular em cima da mesa da presidência da sessão, Então, é bom ficar atento que você deixa o celular em cima da mesa, mas você tem que levar ele de volta antes de votar. E assim eu encerro a minha participação por aqui, desejando que o dia transcorra o mais calmo possível e desejando para vocês também aí da TV Senado um bom trabalho. Muito obrigado, Aline. Um bom trabalho para você e também nesse domingo de votação. Pois é, precisa ficar atento aí, não pode esquecer o celular, gente? E lá em Santa Catarina, o Tribunal Regional Eleitoral lançou o aplicativo QR TOT, que ao final da votação faz a leitura dos votos computados em cada boletim de urna e mantém as informações do celular do usuário. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser atestar que os resultados da totalização dos votos são confiáveis. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que o eleitor catarinense pode baixar no celular o aplicativo QR TOT, que faz a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code, que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR TOT é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina. A novidade já foi testada e aprovada em eleições municipais suplementares realizadas em junho. A soma dos votos lidos pelo aplicativo vai sendo feita no repositório desses votos alojado em nuvem privada. Para fiscalizar o processo, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público do Estado, que vai atuar de forma independente. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão eleitoral serão lidos por quem quiser. O QR TOT foi aprovado pelo TSE e está disponível na Play Store dos celulares com sistema Android na loja do Ministério Público de Santa Catarina. Assim que uma pessoa fizer a leitura perto da urna, aquele boletim já fica disponível no aplicativo para todos os usuários. A apuração realizada pelo QR TOT também pode ser acompanhada em tempo real no site do Ministério Público. Maria Helena Sares, da TV Assembleia de Santa Catarina, nas eleições 2022. Lembrando que você também pode baixar o aplicativo Resultados, que foi desenvolvido pelo TSE, e acompanhar aí a apuração em tempo real diretamente do seu celular. São diversas ferramentas oficiais, práticas no celular, na mão do eleitor. Verdade, o pessoal agora vai ficar acompanhando ali, maturando em tempo real o que está rolando aí nas eleições. Mais de 332 mil pessoas que não estão perto do local de votação vão poder votar hoje porque fizeram o registro para voto em trânsito, que é uma mudança temporária do domicílio eleitoral. Eleitores e eleitoras que estiverem longe dos seus locais de votação no primeiro ou no segundo turno das eleições puderam se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outro local predeterminado. É o chamado voto em trânsito, uma espécie de transferência temporária de domicílio eleitoral disponível em municípios com mais de 100 mil eleitores.
No voto em trânsito, o eleitor que permanecer no mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. O voto em trânsito é aquele procedimento que permite ao eleitor e eleitora votar em uma cidade diferente do seu domicílio eleitoral. Por exemplo, se a pessoa votaria em Salvador, mas no dia da eleição estará em Belo Horizonte, ela pode solicitar a mudança temporária do seu local de votação para Belo Horizonte, que é o lugar em que ela estará no dia da eleição. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 330 mil requerimentos de eleitoras e eleitores para o voto em trânsito no primeiro turno das eleições. Para um eventual segundo turno, 314 mil pessoas também realizaram o pedido. Em um comparativo com as eleições gerais de 2018, os números representam um crescimento de 278%. Não é possível votar em trânsito fora do Brasil. No entanto, o eleitor com título cadastrado no exterior que estiver no Brasil poderá votar para presidente da República, desde que habilitado junto à Justiça Eleitoral. O meio ambiente vai ser um dos maiores desafios do próximo presidente da República. Segundo especialistas, reduzir o desmatamento e promover ações para o enfrentamento das mudanças climáticas são medidas que estarão no radar dos próximos eleitos. Um dos temas mais importantes dos próximos anos é a redução das emissões de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Somos o quinto maior emissor desses gases no mundo. Diferente de outros países, como China, por exemplo, onde 80% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, no Brasil, 20% das nossas emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. E mais de 70% é desmatamento e agricultura. O Brasil tem uma oportunidade de dar uma enorme contribuição na redução das emissões, né? Porque eliminar o desmatamento é algo que nós já mostramos que somos capazes de fazer, sem diminuir o crescimento econômico. Há um entendimento de que o desmatamento não gera riqueza e agrava, né, outros problemas sociais e econômicos. Então, combater o desmatamento é uma pauta de desenvolvimento do Brasil e, ao mesmo tempo, gera um enorme benefício climático, né? Então, o Brasil pode colher os frutos, né, de ter uma ação climática resolvendo um problema interno que é a questão do uso da terra. Acho que coloca o Brasil numa posição de liderança no mundo e vou colocar o Brasil, né, numa trajetória de ser a primeira grande economia no mundo a zerar suas emissões, coisa que é hoje propalada e sonho de quase todos até 2050. O Brasil, quem sabe, pode fazer isso até antes de 2050. Eu acho que a ideia, né, que tem sido falada de constituir uma governança com uma autoridade para lidar com o tema de clima no Brasil é muito importante. O que o Banco Central faz para controlar a inflação e manter a moeda, a gente precisa ter alguém fazendo a mesma coisa para o clima. O desmatamento vem crescendo nos últimos anos. De agosto do ano passado até agosto deste ano, 10.781 quilômetros quadrados de florestas foram derrubados só na Amazônia Legal. 7 vezes a área da cidade de São Paulo. A agenda mais crucial, no caso agora para o Brasil, é a agenda de combate ao desmatamento. Porque o desmatamento é um indicador muito importante da saúde das políticas ambientais do país. Quem controla o desmatamento demonstra que tem controle da agenda ambiental. A fuligem da floresta amazônica está atingindo a Avenida Paulista. Acho que o primeiro problema a ser atacado hoje no Brasil é a impunidade em relação aos crimes ambientais. O território está conflagrado. A disputa entre as corporações, mineração, garimpo, madeireira, e mesmo o interesse latifundiário no Brasil, ele chegou às raias do absurdo. Eu acho que o Brasil tem que virar o jogo, tem que inverter a trajetória que nós nos colocamos nos últimos anos e voltarmos a ser um líder no combate à emergência climática e também na proteção da nossa mais rica biodiversidade do planeta.
Bom, Maturana, e a gente vai agora lá para o norte do país. A gente está com a repórter Gabriela Vital, que é da TV Assembleia. Gabriela, lá eles já começaram a votar antes da gente, porque agora a eleição tem aí o horário unificado, né? De acordo com o horário de Brasília. Não é isso, Gabriela? Vocês já começaram a votar 1 hora antes aqui de Brasília, não é mesmo? Mas você viu que o nosso parece que aumentou? Uhum. De lado? Acho que ela... Oi, Gabriela. Você escuta Gabriela... a gente aqui? Sei não, hein? Mas você não escuta eles, né? Gabriela não está ouvindo a gente. Mas nós temos informações também de Manaus. A repórter Naine Carvalho fez um compilado dos principais dados da Justiça Eleitoral. Mais de 2.600.000 eleitores amazonenses devem comparecer às urnas neste domingo, no primeiro turno das eleições 2022. Na maior parte do estado, a votação teve início às 7 horas da manhã, hora local, e encerra às 4 da tarde. Dos 62 municípios do Amazonas, 11 possuem fuso horário diferente da capital. Com isso, a votação nessas cidades, que ficam na região sudoeste do estado, como Tabatinga, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, iniciou 2 horas mais cedo, às 6 da manhã, e encerra às 3 horas da tarde. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, são ao todo 7.938 sessões eleitorais, a maioria instalada em 480 escolas públicas da rede estadual de ensino da capital e de cidades do interior, além de unidades de ensino da rede municipal, também cedidas para funcionar como zonas eleitorais. Ainda de acordo com o tribunal, as urnas eletrônicas foram enviadas para os municípios polos por meio rodoviário, aéreo e fluvial. Depois encaminhadas para as comunidades indígenas e ribeirinhas localizadas em regiões mais distantes. Em Manaus, passageiros têm direito ao transporte público gratuito até às 8 horas da noite. Ao todo, 7 candidatos disputam o cargo de governador. Na liderança está Wilson Lima, que concorre à reeleição pelo partido União Brasil, seguido de Amazonino Mendes, do Cidadania. Carol Braz, do PDT, é a única mulher a concorrer ao cargo, além do médico indígena Israel Tuiuca, que disputa o pleito pelo PSOL. Os dados são da última pesquisa divulgada pelo IPEC. Naine Carvalho, da TV Câmara Manaus, nas eleições 2022. Olha, Maturana, e a gente tem uma novidade para contar, bem quentinha aqui, direto lá da minha equipe, que é da internet da TV Senado. A TV Senado agora também está no TikTok e a partir das 5 da tarde a gente vai transmitir a programação especial da TV por lá. Se você ainda não segue a gente, fica aí o nosso convite. TV Senado lá no TikTok também. Legal, Sara. Eu recomendo. Sigam. Hoje, pela primeira vez, a votação das eleições gerais no Brasil, como vimos aí com os repórteres, vai acontecer ao mesmo tempo, está acontecendo ao mesmo tempo em todo o país, com abertura e fechamento das urnas eletrônicas exatamente no mesmo momento, independentemente do fuso horário. Foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A resolução 23.669 do Tribunal Superior Eleitoral foi aprovada por unanimidade entre os ministros da Corte em dezembro. Voto no sentido da unificação dos horários de início e encerramento da votação em todas as unidades da Federação, sem exceção, as quais observarão o horário oficial de Brasília, permanecendo inalterados os horários de votação no exterior. Nas últimas eleições, o horário de votação era entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, considerando a hora local de cada estado. Agora, na prática, os eleitores que estão em estados com fuso diferente da capital do país terão de se adaptar. Pela resolução, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte do Pará terão a votação iniciada 1 hora antes do horário de Brasília. No Acre, 2 horas mais cedo e em Fernando de Noronha, 1 hora mais tarde. Em todo o país, o período é o mesmo, 8 horas de duração. Este professor de Direito Eleitoral explica o que motivou o TSE a tomar a decisão de unificar a votação, apuração e divulgação dos resultados. Não é possível, então, liberar a apuração dos votos para
presidente da República, por exemplo, que incide sobre todas as unidades da federação, sob pena de, inclusive, liberando as parciais da apuração de votos para presidente, eventualmente acabar interferindo na votação dessas unidades da federação que ainda estavam em votação, sugerindo àqueles eleitores, por exemplo, com os números que fossem sendo divulgados, que ele até mesmo mudasse o seu voto. Já na opinião deste cientista político, a regra aprovada pelo TSE é válida como experiência para uma posterior avaliação sobre torná-la permanente. Não acho que seja tão prejudicial para o povo do Acre e outros fusos horários, né? Terem, no fundo, não é nem abrir cedo, né? Abrir cedo, muita gente vai aproveitar, né? Mas é um domingo, nem todo mundo vai votar muito cedinho, né? Mas é fechar 2 horas antes das 17 horas, fechar às 15 horas. É só uma questão de se programar, não tem dificuldade nenhuma, né? E ainda considerando-se que essas regiões que têm os fusos horários mais a oeste são regiões que têm menos eleitores, então é mais fácil organizar a votação, uma votação ordeira, uma votação que leva em conta justamente isso, o fechamento às 15 horas do local de votação. Bom, 9 horas em Brasília, a gente vai ficando por aqui, né, Maturana? Isso, Sara. Mas a gente volta de meia em meia hora com novas informações sobre as eleições. Pois é, TV Senado e TV Câmara juntas nas eleições 2022.